Fica comigo nesse momento, porque eu tenho algo grandioso para poder falar com você. Não muda não. Vamos atender esse chamado, que Deus tem uma bênção na sua vida. Ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, Ele manda a gente guardar o nosso coração, a nossa alma. Porque daí está a fonte de vida ou morte. Lá em Provérbios 4:23. Essa é a realidade. E muitas pessoas, elas ainda pensam que conseguem, de repente, esconder dentro delas aquilo que só elas sabem. Elas até tentam, em algum momento, sorrir, mas elas estão quebradas, angustiadas. Essas pessoas, elas tentam até parecerem fortes, mas, na verdade, ela está cheia de medo, cheia de insegurança, de tristeza. Mas elas tentam até falar de paz, mas o próprio coração dessa pessoa se encontra em guerra, se encontra em conflitos. Mas existe algo que a gente precisa entender, meu querido. A gente tem que entender que o que está dentro de nós sempre acaba influenciando o ambiente que a gente vive, o ambiente ao nosso redor. Porque quando uma pessoa ela se encontra, por exemplo, irritada, insegura, com raiva, então aquele ambiente que ela vive se torna um ambiente pesado, se torna um ambiente muito pesado, ruim. Porque quando alguém está cheio de ansiedade, quando a pessoa ela se encontra agitada, a atmosfera em volta dela muda. Mas quando alguém se encontra cheio da presença de Deus, quando a pessoa está cheia, movida pela fé sobrenatural, então algo sobrenatural acontece. As pessoas que estão ao seu lado, elas vão sentir paz. E isso, logicamente, acontece porque todo ser humano, ele não se comunica somente com a fala, não, com as palavras, não é isso. A pessoa, ela acaba se comunicando com a sua própria presença. O olhar dela, a maneira, o comportamento, o olhar de quem anda com Deus transmite paz. O olhar de quem anda com Deus, de quem está na presença de Deus, transmite algo poderoso, algo bom. Em guerra por dentro, denuncia a batalha da própria alma. Antes da boca falar, antes de você falar, os seus olhos revelam o que está no seu coração. E é assim, quem está cheio da presença de Deus, carrega luz própria, carrega um brilho, uma luz no seu olhar. Escuta bem, querido. Quando o Senhor Jesus ele caminhava pelas regiões, pela terra, então ali algo acontecia em todos os lugares onde o Senhor Jesus chegava. Você vê, o cego começava a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Os doentes corriam ao encontro dele para serem curados. Os pecadores daquela ocasião se aproximavam de Jesus, clamando por perdão, por misericórdia. Mas sabe por que isso acontecia? Porque o Senhor Jesus, ele não levava apenas palavras, discursos, não. Ele levava ali em si a presença de Deus. Aonde ele chegava, logo era notório a presença de Deus, o poder de Deus. A paz que estava sobre ele, a paz que se encontrava no coração do Senhor Jesus, mudava todo o ambiente. Você se lembra daquele episódio em que Jesus estava ali dentro do barco com os discípulos, atravessando aquele lago, e ali uma tempestade terrível começou, ventos fortes, o barco ali sacudindo, e os discípulos que estavam ali no barco com Jesus, desesperados, com medo, com um terror tremendo, medo de morrer. E olha que eles nem lembraram que o Senhor Jesus estava ali com eles. Porém, Jesus estava ali dormindo, descansando em paz. E eles ali despertaram o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, salva-nos, porque vamos perecer. Aí Jesus acordou ali tranquilo e falou o seguinte, por que vocês estão temendo? Qual é o medo, homens de pequena fé? Praticamente dizer, acaso eu não estou aqui com vocês? E depois de tudo isso, o que Jesus ele fez? Ele repreendeu o vento, ele repreendeu a força daquele mar. E ali houve uma grande bonança. Perceba uma coisa, algo poderoso que Deus quer falar através disso aqui. Os discípulos, naquele momento, estavam cheios de medo, mas o Senhor Jesus estava ali dentro dele uma paz, uma tranquilidade.
E a paz que estava ali dentro do Senhor Jesus foi muito mais forte do que aquela tempestade. Isso nos ensina o seguinte, isso mostra pra gente algo muito profundo. Perceba, quem está cheio de Deus, quem está com o coração cheio da presença de Deus, muda qualquer ambiente, muda qualquer situação aonde você chega, aonde você está. Se você, por exemplo, chega em casa irritado, nervoso, com ódio, com raiva, a casa toda naquele momento fica pesada. Se você chega na sua casa em paz, se você chega na sua casa com calma, então as pessoas também vão estar tranquilas, as pessoas que estão ao seu lado se acalmam. Meu querido, se o seu coração está cheio de Deus, então a presença de Deus começa a tocar, a envolver as pessoas ao seu redor. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Guarda, proteja teu coração, a tua alma. Porque, na verdade, tudo começa dentro da gente. Se o nosso coração está cheio de mágoas, cheio de ódio, de ressentimentos, de inveja, então a vida, ela se torna amarga. O ambiente aonde você se encontra, ele vai se tornar um ambiente insuportável. Ele só vai atrair coisas ruins. Se o seu coração está cheio de medos, de dúvidas, então a vida, ela se torna uma verdadeira prisão. Mas quando o coração está cheio do Espírito Santo, quando o nosso coração está repleto da paz de Deus, não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor Jesus, então tudo começa a transbordar, o perfume do Senhor Jesus, ele começa a exalar naquele ambiente. E ouça bem, quando essa paz transborda, ela então alcança quem está perto de você, quem está em volta de você. Talvez hoje você não consiga mudar todas as coisas. Talvez você não está conseguindo mudar as situações da sua vida. Talvez, meu querido, você não consiga até mesmo controlar tudo que está acontecendo, tudo que está aí surgindo ao seu redor. Eu sei que tem sido difícil a sua luta, mas ouça bem, existe algo que você pode fazer. Cuidar do seu interior, cuidar do seu coração, cuidar da sua vida espiritual diante de Deus. Porque quando Deus, ele transforma o nosso coração, então tudo ao nosso redor começa a se organizar. Tudo se reorganiza ao seu redor. A sua casa, ela muda. As palavras mudam. As atitudes mudam. Porque quem anda com a presença de Deus, logicamente não leva apenas discursos, palavras, mas leva a presença. A própria presença de Deus está na sua vida. E quando a presença de Deus está dentro de alguém, pode ter certeza, até a atmosfera muda. Até a presença, o ambiente, ele muda. Aquele lugar começa a mudar. Lembre-se disso. Tudo pode até parecer difícil. Talvez até lhe pareça algo impossível. Parece que a tempestade, ela não vai passar. Porque o que está dentro de você, que é a presença de Deus, ele disse assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior, mais poderoso é o que está dentro de você do que o que se encontra no mundo. Isso tem sido muito difícil. Será mais forte do que o que está ao seu redor. De dentro de você, a fé. Então nenhuma tempestade de fora pode te derrubar, pode te ocasionar danos. A força do cristão, do homem de Deus, não vem do que ele vê fora, não, mas vem do próprio Deus, daquele que habita dentro de você. Maior é o que está dentro de nós do que qualquer problema que se encontra nesse mundo, que esteja diante dos nossos olhos. Ouça bem, eu quero que você fique em paz, confie em Deus e lembre-se, maior é o que está dentro de você do que o que está dentro do mundo, que está fora, que está ao redor de você. Que Deus te abençoe e um forte abraço.